Então, eu vou tentar mostrar para você, tentar falar em breves palavras, o que é imaginário, o que é criptojudaísmo e quem foi a família Soeiro, basicamente, né? Então, vamos começar pelo imaginário. O que é imaginário? Imaginário é uma palavra polissêmica, portanto, ela pode significar várias coisas. Deixa eu ver se dá microfonia. Tá, não. Então, o imaginário é uma palavra polissêmica, ela pode significar várias coisas, mas nós estamos utilizando o conceito de imaginário a partir da teoria do imaginário formulada por um sociólogo e antropólogo francês chamado Gilbert Durand, e, em poucas palavras, o imaginário diz respeito ao pensamento humano e à produção de imagens verbais, visuais, materiais e mentais. Então, ele associa o pensamento humano e as imagens ao capital pensado do Homo sapiens. É uma expressão muito difícil, mas para dizer algo muito simples. Quer dizer que toda imagem é precedida de outra. E as imagens convergem. Ou seja, toda imagem, para você compreender bem aquela imagem, seja ela verbal, seja ela imagética, seja ela material, para você compreender o significado de uma imagem, você precisa relacionar com outras imagens. E aí tem todo um sistema de classificação, que não daria tempo de explicar aqui agora, mas Gilbert Durand traz essa contribuição. Ele procura compreender o imaginário humano nas suas relações e a partir da produção cultural, ou seja, nas religiões e qualquer outro tipo de produção cultural. O imaginário tem 3 métodos. O AT9, que é usado pelo pessoal da psicologia, psiquiatria, e que não vou me aprofundar nessa área. A mitocrítica, que é a análise do texto escrito. E a metanálise, que é a análise do texto social. É a análise de símbolos, a análise de ritos, de práticas, e é exatamente essa metodologia do imaginário que nós utilizamos para compreender o criptojudaísmo. Agora, o que é criptojudaísmo? Cripto significa oculto, escondido. E judaísmo diz respeito à religião dos judeus, ao judaísmo. Então, criptojudaísmo diz respeito à realização de práticas judaicas, de rituais judaicos, que eram realizados de forma secreta, de forma clandestina, por parte dos cristãos novos. E quem eram os cristãos novos? Bom, para entender isso, eu vou precisar recuar um pouquinho no tempo, lá no ano de 1496. Em 1496, o rei de Portugal, Dom Manuel I, ele firma um contrato de casamento com a princesa da Espanha, o rei do vizinho, princesa Isabel, filha dos reis católicos da Espanha. E no contrato de casamento, uma das cláusulas do contrato exigia que em Portugal não vivesse nenhum não cristão. Só que em Portugal, nessa época, vivia uma grande quantidade de muçulmanos, mas a quantidade muito maior de judeus. Isso porque, primeiro, a presença judaica em Portugal é muito antiga. Eles já estão vivendo na Península Ibérica muito antes da formação do reino. Então já existia uma comunidade judaica em Portugal de muitos séculos. Porém, no ano de 1492, a Espanha já tinha expulsado todos os judeus que viviam lá. E como Portugal é o reino mais próximo, a maioria dos judeus castelhanos, após a expulsão, vão para onde? Para Portugal. Então, quando em 1496 o rei de Portugal firma esse contrato de casamento com a princesa da Espanha, a população judaica ela tinha praticamente triplicado. Equivalia a cerca de 15% da população. E isso é muita coisa. Basta você pensar nos dias de hoje. Qual é o país, fora Israel, que tem entre a sua população 15% dela formada por judeus? Praticamente nenhuma. Esse número, estatisticamente falando, corresponde a cerca de 30 a 40 mil pessoas. Isso é muita coisa. De 30 a 40 mil pessoas, judeus, viviam em Portugal em 1496, quando então o rei de Portugal assina esse contrato de casamento. Só que tem um grande problema. Politicamente falando, era importante para o rei de Portugal casar com a princesa da Espanha, porque era o reino próximo, era importante em caso de guerra, defesa militar. E outra coisa, o rei de Portugal alimentava o sonho de uma união peninsular, ou seja, formar um grande reino em toda a Península Ibérica. Esse sonho já era de muito tempo, e ele imaginava que casando com a herdeira do trono espanhol, ele poderia governar tanto Portugal quanto a Espanha. Então, politicamente falando, era interessante para ele esse casamento com a princesa da Espanha.
Mas economicamente falando, não era interessante para ele perder essa população judaica, porque a grande maioria dessa população de judeus era envolvidos com o comércio. E muitos deles, inclusive, financiando as expedições marítimas e a expansão comercial europeia, que vai culminar com a colonização do Brasil, com a chegada de Portugal aqui em 1500, a colonização e exploração do território. Então, como ele não podia economicamente perder essa população, mas também não queria perder a mão da princesa, o que é que ele vai fazer? Ele vai firmar o casamento em 1496, emitir um decreto de expulsão, todos os judeus estavam expulsos de Portugal, mas ele vai conceder o direito aos judeus, e esse direito não foi concedido aos muçulmanos, por exemplo, ele vai conceder o direito aos judeus de, se quiser ficar, é só se converter à fé católica, basta se batizar. E aí ele deu prazo de 1 ano para convencer essa população a se batizar ao catolicismo. No entanto, ele começou a perceber que a grande maioria estava preferindo o exílio, preferia sair do reino do que se converter à fé católica. E aí o que é que ele vai fazer? Ele começa a tomar uma série de medidas para forçar essa população a aceitar o batismo. Então, por exemplo, ele proíbe que o judeu que quisesse deixar o reino levasse suas fazendas, ou seja, não podia levar suas riquezas, tinha que deixar no reino. Precisava pagar uma soma de dinheiro muito grande. Outra medida, que isso já em 1497, ele vai tomar, que foi uma decisão do rei extremamente assim, desumana, ele vai emitir um decreto que retirava a guarda das crianças menores de 12 anos dos pais judeus para que fossem entregues aos conventos para serem criados como católicos. Isso era uma tentativa de forçar o pai, a mãe judeu, que não quisesse perder a guarda do filho, era só se batizar a fé católica. E ele começa a tomar uma série de medidas. Ele manda fechar todos os portos de Portugal para o embarque dos judeus, com a exceção do de Lisboa, e marcou a data, dizendo assim, judeu que quiser sair aqui, tal dia vai ser liberado para vocês pegarem o navio e ir para onde vocês quiserem. Então, ele encurrala a população judaica praticamente no porto de Lisboa, e eles esperando o navio que ia levá-los. E aí, quando ele viu a grande população judaica que ele ia perder, o que é que ele faz? Fecha o porto de Lisboa e determina o batismo forçado de todos os judeus. Os judeus, eu já me arrepio quando eu falo isso, os judeus eles foram levados à força para as pias batismais para receber o batismo católico. Os cronistas, tanto judeus como cristãos, que vivenciaram esses fatos, quando eles relatam, eles não deixam de citar com profunda emoção o que aconteceu, porque eles dizem que os judeus idosos, foram levados, arrastados pelas barbas até a porta das igrejas para serem batizados. Ora, você não precisa ser um cientista das religiões para perceber que quando você aceita uma fé contrária à sua, de forma forçada, a sua fé vai ser verdadeira? Vai ser espontânea? Não. Então, o que é que acaba acontecendo com esses judeus? E aí é onde a gente entende que são cristãos novos. Cristão novo era o termo que era dado ao judeu que passou por esse processo de conversão forçada. O judeu e os seus descendentes passaram a ser chamados de cristãos novos. E os cristãos de berço, que não tinham nenhuma tradição judaica, passaram a ser chamados de cristãos velhos ou cristãos lindos. E aí você já imagina, se os cristãos velhos são lindos, os cristãos novos são o quê? Exatamente. Passa a acontecer uma extrema legislação anti-judaica no reino, porque os cristãos de berço não aceitavam os cristãos novos. E aí tinha toda uma legislação para garantir que esses cristãos novos não ascenderiam socialmente e economicamente em Portugal. Ou seja, uma legislação que foi chamada de pureza de sangue. Para ingressar nas ordens, para ocupar cargos públicos, para entrar nas irmandades, enfim, para ocupar posições privilegiadas na sociedade, você não podia ter sangue judeu. Portanto, os cristãos novos foram obrigados a viver na margem. Ou seja, veja o que acontece. Esse judeu é obrigado a aceitar uma fé contrária à sua vontade e a própria sociedade, depois do batismo, rejeita. Obriga-o a viver à margem. Então, essa população cristã nova vai gerar neles uma profunda aversão ao catolicismo e eles vão passar a manter de forma secreta o judaísmo. Só que tem um grande problema. Por quase 3 décadas não houve fundação da Inquisição em Portugal. Mas Dom João III, o rei que veio depois de Dom Manuel, ele começa a tentar, com o tribunal, o Vaticano, com Roma, a instalação do Tribunal de Santo Ofício em Portugal, o que ele consegue em 1536. Então, em 1536, a Inquisição é fundada em Portugal e eles passam a perseguir exatamente quem
o principal alvo da Inquisição portuguesa durante quase 300 anos de sua atuação foram os cristãos novos acusados de praticar o judaísmo de forma clandestina. Por isso que Bartolomeu falou, ter um instrumento desse aqui, por exemplo, durante o século XVI, XVII, XVIII, você ia parar na fogueira da Inquisição. Você ter um livro em idioma hebraico, você ia parar na fogueira da Inquisição. E aí, como os cristãos novos, para praticar esse judaísmo, eles não podiam ser descobertos, porque eles iam parar na fogueira, eles começam a adotar uma série de estratégias para dissimular a sua fé, e eles acabam se tornando católicos da porta de casa para fora, mas judeus da porta de casa para dentro. E esses costumes judaicos, nós aqui, do Nordeste principalmente, nós herdamos muitos costumes advindos do judaísmo que nós não sabemos, justamente porque uma grande quantidade de cristãos novos, quando a Inquisição foi fundada lá em Portugal, tentando se livrar das perseguições inquisitoriais, o que é que eles fazem? Eles vieram justamente para o Brasil, que tinha sido recém-colonizado, estava precisando de gente para administrar os engenhos, para iniciar o processo de produção do açúcar, e esses cristãos novos se habilitam e vêm para cá. Então nós, nordestinos, temos uma profunda influência do judaísmo na formação da nossa cultura em muitas das nossas práticas e costumes. Como, por exemplo, todo mundo aqui eu acredito, né, porque eu, que não sou tão, já tenho, estou na casa dos 20 ainda, né, e me lembro perfeitamente quando eu apontava para o céu uma estrela, que era que a minha avó dizia, menina, baixa a mão senão vai dar verruga, menina, baixa a mão que fica doente. Vocês lembram disso? Já ouviram isso? Pronto. Essa ideia de que você não pode apontar para a estrela porque você fica doente ou dá verruga, vem dos cristãos novos. Por quê? Como é que o judeu sabe que iniciou o Shabat? O dia da guarda dos judeus é o sábado. Quando é que começa o Shabat? Quando surge a primeira estrela no céu. Então eles ficavam aguardando. Surgiu a primeira estrela, não pode comer mais nada, é o jejum sagrado do Shabat. Então eles entravam dentro de casa, trancavam as portas, não trabalhavam. Só que aí os meninos, que é difícil de controlar, ficam, apareceu a estrela. E eles sabiam que se alguém visse eles olhando a estrela, esperando a estrela, diziam, então quer dizer que vocês guardam o sábado? Quer dizer que vocês praticam o judaísmo? E eles podiam gerar uma denúncia. Então, para meter medo e eles não ficarem apontando para o céu para ninguém, para não gerar desconfianças, eles começavam a dizer às crianças, vai ficar doente, vai dar verruga, morre, e começava a colocar medo na criança. E uma série de outras práticas que foram trazidas por eles, a rejeição à carne de porco. Muita gente aqui não gosta de comer carne de porco, tem nojo de carne de porco, que carne de porco é carregado. E na verdade não é nada disso. Por que a gente tem essa herança com relação à carne de porco? Porque a carne de porco é proibida para os judeus. Judeus não comem carne de porco. Inclusive, essa era uma das formas de você saber se o cristão novo ele judaizava ou não. Você oferecia carne de porco. Se ele comesse, pronto, é cristão. Se ele dissesse, não quero não, estou meio enjoado, aí já gerava uma desconfiança. Quer dizer que você guarda ainda os preceitos do judaísmo. E uma série de práticas. Agora, no doutorado, eu estou pesquisando um tema muito interessante. Eu estou trabalhando com as sinagogas secretas mantidas por cristãos novos em Portugal e aqui no Brasil. Tejuco Papo tinha uma sinagoga secreta do século XVI. Lá em Olinda, é muito interessante. No alto da... Quem já foi em Olinda aqui? Levanta a mão. Pronto. Em Olinda não tem o Alto da Sé? Não tem a igreja do Alto da Sé? Ao lado da igreja. Muito interessante isso. Ao lado da igreja tem várias lojas comerciais. São casas antigas e tem vários comércios. E numa dessas casas, provavelmente pela documentação inquisitorial, a casa onde morou a famosa Branca Dias e o seu esposo, essa casa foi encontrado lá uma espécie de piscina que se chama mikveh. E pela datação, pela forma como está, muito provavelmente aquela piscina é porque ali funcionava uma sinagoga secreta. A mikveh é um instrumento judaico que serve para rituais de purificação. Agora veja, esses cristãos novos não podiam praticar o judaísmo abertamente. Então o que é que eles faziam? Eles se reuniam, isso na documentação da inquisitorial da primeira visitação, foi muito denunciado, várias pessoas participavam dessa sinagoga secreta lá de Olinda, na casa de Branca Dias, eles se reuniam para judaizar, para rituais judaicos. Pensar que a gente está judaizando. Então eles se reuniam ao lado da igreja para judaizar secretamente e ali uma mikveh. Recentemente eu fui na Bahia, fomos, né, Otávio? Na Bahia ele foi comigo para a gente visitar uma mikveh também. E essa, inclusive,
lá da Bahia, num hotel, ao lado da igreja de São Francisco. Ao lado, 10 passos, aqui a igreja, aqui um hotel. Nesse hotel, durante muito foi comprado, é um prédio antigo, foi comprado por um empresário e ali ele formou um hotel. Ele recebeu uma comunidade judaica que veio visitar a Bahia e se hospedou nesse hotel. E eles passando por uma espécie de banheira, né, de piscina, que ele achava que era algo de decoração, os judeus reconheceram, isso aqui é uma mikve. Tem todas as características de uma mikve, estrutura, o tamanho, reservatório de água para captar água da chuva, todas as estruturas de uma mikve. E o proprietário falou assim, eu não sabia não, eu pensava que era uma banheira qualquer. Talvez não, é uma mikve. Chamaram a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Estadual da Bahia, a equipe de arqueologia, retiraram o fragmento da cerâmica utilizada e dataram que essa banheira, que é a mikve, data do século XVI. Plena atuação da Inquisição, de perseguição inquisitorial, e os cristãos novos estavam do lado da igreja, judaizando secretamente. Então veja como é rica essa história do criptojudaísmo. Foi uma história realmente que me encantou. E é aí que entra exatamente a família Soeiro. A família Soeiro é uma família de cristãos novos que vem para o Brasil, provavelmente nessa onda migratória de cristãos novos foragindo da perseguição inquisitorial no início do século XVI, e o patriarca da família, chamado Simão Soeiro, ele era dono de um engenho aqui em Goiânia, dono de um dos 3 primeiros engenhos de Goiânia, que era o engenho 3 Paus. Aí você me pergunta assim, ô professor, onde é que fica esse engenho? Queria muito saber. Agora, quem vai nos ajudar a compreender é Valdo Cabral de Melo. Eu vou ler aqui um trecho do livro, tá certo? O engenho que pertencia a Simão Soeiro, de acordo com Evaldo Cabral de Melo, localizava-se à margem direita do rio Capiberibe-Mirim. Ainda de acordo com o autor, no ano de 1623, o engenho moeu 5.327 quilos de açúcar e pertencia a Jerônimo Cavalcante de Albuquerque, sob o título Engenho Boa Vista. Em 1633, o engenho foi incendiado pelas tropas holandesas e 3 anos depois, Jerônimo Cavalcante resolve fugir de Pernambuco, tendo seu proprietário o engenho Tracunhaém de Cima. Atualmente, não existe vestígio do engenho e sua área de 152 mil hectares foi desapropriada pela Lei nº 13.831, de 29 de junho de 2009, na época ainda de Eduardo Campos. De acordo, essa lei, se você colocar lá e pesquisar no site do governo do estado, diz que fica às margens da estrada entre Goiânia e Itambé. Agora tem toda a localização geográfica. Eu precisaria de um geógrafo para ajudar a entender exatamente onde era o local, onde ficava esse engenho. Mas esse engenho não tem vestígio mais dele, porque depois que Sérgio Carpentier foi embora, depois do fim da invasão holandesa, né, do domínio holandês, o engenho foi completamente destruído, foi incendiado, e aí não tem mais vestígios desse engenho. Pois bem, Simão Soeiro, dono do engenho 3 Paus, aqui em Goiânia, ele teve 7 filhos, 6 moças e um rapaz. Todos eles comparecem à mesa da visitação quando o visitador da Inquisição vem aqui para o Brasil. A primeira visitação do Santo Ofício aconteceu de 1591 até 1595. E o visitador que Bartolomeu passa em Itamaracá e segue para Paraíba. Foram os lugares onde ele visitou. Quando o visitador chegava, ele começava a receber denúncias das pessoas que tivessem conhecimento de alguém que estivesse praticando algum ato considerado suspeito de heresia. E nessa visitação que acontece em Itamaracá, na capitania de Itamaracá, lá na sede da capitania, o visitador começa a receber uma série de denúncias contra a família Soeiro. Só que as denúncias vindas de fora do círculo familiar, elas só recaíam sobre o pai e a mãe de Simão Soeiro, os mais idosos, no caso os avós da terceira geração, que é Francisco Soares e Guiomar Soeiro. Certo? Então, o pai e a mãe de Simão Soeiro são denunciados. Inclusive, uma das várias denúncias dizia que eles se reuniam para judaizar exatamente aonde? Na sinagoga secreta de Branca Dias, lá de Olinda. E não apenas isso. Várias pessoas denunciaram que quando estava no leito de morte, o senhor Francisco Soares, pai de Simão Soeiro, recebeu a visita de um sacerdote, não foi Marcos? E o sacerdote apresentou um crucifixo para ele já morrendo. Naquela época se morria em casa, viu? Hoje em dia que a gente morre no hospital. Naquela época se morria em casa, de preferência com os familiares em volta.
E aí receberam o sacerdote para dar a extrema-unção. Não era o que o sacramento dizia? Então, tem que fingir que é cristão, só que como já está morrendo. Então, Elias